Igreja, graça e a paz em nome de Jesus, amém? Vamos por princípios bíblicos, palavra de Deus tem poder, e passa céus e terra, e a palavra de Deus não passa em nome de Jesus. Vamos por princípios. Provérbios, capítulo 16, fala, eu amo a quem me ama. A quem de madrugada me busca, me achará. Nós estamos pela madrugada em propósito, pela nação. E quando eu falo pela nação, eu não estou falando a respeito de presidente, nome de presidente, disso ou daquilo. Mas nós estamos falando de sistemas de governo. E a Bíblia fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós, os homens de Deus, os pastores, os profetas, aqueles que Deus ungiu verdadeiramente para a obra, esses intercedem pela nação, pelo melhor de Deus para uma nação, para um povo, principalmente os da casa do Senhor, os que carregam o nome de Jesus em seus lábios, ou seja, pronunciam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Bom, entendendo tudo isso pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, em época de política, eu tive várias visões. Eu tive visões em que eu via o ministro Alexandre de Moraes preocupado porque assinou ali que o Lula foi eleito. Bom, isso não foi demonstrado ali visivelmente para nós, aqueles que são entendedores, que acompanhavam a política, porque a gente acompanha a política em relação a uma nação e não em relação a um candidato, igual muitos pensaram. Amém? E eu tive visões aonde vários ministros saíam de perto dele porque ele assinava ali aquela documentação que o Lula era presidente da República. Bom, foi questionado de maneira materializada diante do povo essa situação aonde ele foi questionado a respeito de código-fonte, a respeito de urnas, isso ou aquilo. Não foram as urnas auditadas, mas as urnas, elas sofreram ali algum tipo de lesão, ou seja, aonde não houve a apuração. Bom, a gente, como igreja, começou a orar, porque a gente ora pela a nação que feliz seja em nome do Senhor, uma nação próspera, uma nação gigante, amém? E a gente sabe muito sobre o sistema de governo, porque a gente acompanha, tem vida, tem vivência, isso, aquilo. Mas como pastor nós temos que orar. Mas a Bíblia fala, lá em Romanos 13, que toda alma venha se sujeitar às suas autoridades. E ali, quando saiu o resultado, aonde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito, o que a gente tem que fazer como igreja é nos submeter. Mas ficou aquela situação no ar. E diante de Deus e as orações, aquilo que nós oramos, aquilo que nós vimos em visão, aonde eu via ali o presidente Jair Bolsonaro dizendo que assinou uma documentação chamada de GLO, isso ou aquilo, aonde tive duas visões, ele em cima de uma laje de terno azul, camisa branca, dizendo que assinou. Outra, ele estava no pé da churrasqueira, disse que assinou naquela visão, e por duas vezes, na primeira vez ele estava ali triste porque tinha assinado, mas na segunda vez ele estava falando, agora já era, não tem mais como. E a gente via claramente uma água verde varrendo as ruas, como se fosse o exército, representando ali o exército brasileiro, e via também as viaturas do exército virando a esquina. Bom, houve uma articulação, visivelmente falando, e não como visão da parte de Deus em oração. Como visão, foi visto isso, mas diante da nossa visão carnal, a gente viu movimentação de tanques, isso ou aquilo, como se tivesse sendo articulado um plano, uma situação, isso ou aquilo. Mas o candidato de esquerda, e a Bíblia fala que Deus inclina para a direita, ou seja, que o justo se inclina para a direita e não para a esquerda, está lá no livro de Provérbios. Então, a gente fica tentando entender entre a visão da parte de Deus e entre aquilo que a gente observa a olho nu
claramente. Bom, Deus, ele não nega as suas visões. Agora, de que maneira isso vai acontecer? É que a gente, às vezes, por ter uma visão, acaba selando algo. Por exemplo, eu falei que se o Lula subisse ali a rampa do Palácio do Planalto, eu fecharia até a igreja, porque eu não via ele subindo em visão, em oração. Bom, para subir a rampa do Palácio do Planalto tem ritos. O que é um rito? Ou um presidente passa a faixa para o outro, ou o vice-presidente, na ausência do presidente, passa a faixa para o eleito, ou o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. E, por último, o presidente até mesmo do STF passa a faixa. Não houve esse rito. Nenhum, nem o presidente passou, nem o vice passou, nem o presidente do Senado passou, nem o presidente da Câmara passou, nem o presidente do STF passou. O que aconteceu foi que subiram a rampa aquela multidão de gente, né? E ali uma pessoa normal, uma catadora de lixo, como eles intitularam, passou uma faixa para o Lula. Outra situação é que a faixa que foi passada não é a faixa presidencial, mas foi uma faixa que eles compraram e passaram aquela faixa no peito desse atual presidente. Outra situação é que existem diários oficiais publicados e que vieram à tona no dia 2 e não foi assinada pelo atual presidente. Tem muita coisa acontecendo que a gente não sabe. O que Deus me mostrou em visão, eu pensei que ia ser já no dia 1º. Mas como Deus, ele opera até em 4 meses, ele fala o porquê está fazendo uma obra, eu entendo o seguinte, pelas minhas orações agora, que se Deus não cumpre aquilo que é visão dentro de 4 meses, é porque aquilo que eu vi em visão não partiu de Deus, porque Deus sempre opera no 4. Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Então, nós estamos numa situação complicada, espiritualmente falando. Mas quando eu subi ao monte, já decidi falar, Senhor, eu não quero saber mais de visão. Eu não quero até mesmo fechar a igreja, porque eu não me sinto seguro como pastor, como profeta. E ali o Espírito Santo falou, espera os 4 meses. Amém? E eu firmo a minha palavra, porque eu também sou homem de palavra. Se Deus é de palavra, eu também sou. Eu firmo a minha palavra como pastor. Amém? Alguma coisa está para acontecer, meu irmão. Em nome de Jesus. Porque só sobe a rampa do Palácio do Planalto ou só se assenta numa cadeira de autoridade com permissão de Deus. Porque Romanos capítulo 13 fala claramente, toda autoridade vem de Deus, e não há autoridade que não seja instituída por ele, que as autoridades que aí estão são instituídas pelo próprio Deus, se submeta às suas autoridades. Então, quanto, aspas, esse cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva está sentado em uma cadeira de presidente da República, eu tenho que me submeter como pastor, porque é a autoridade instituída por Deus. Mas o que está parecendo é que ele foi instituído por homens e não espiritualmente por Deus. E se ele não foi instituído por Deus, ele cai. Agora, quem foi instituído por Deus se levanta. Agora, eu tenho que saber como isso vai acontecer. Então, Deus, ele complica, descomplica e depois explica por que complicou. Então, eu ainda estou tentando orar diante de Deus essa situação toda, dessa situação de país. Porque o que é um profeta? Um profeta é aquele que ele serve diante do mundo espiritual como um atalaia. Ele vem na frente e fala na voz de Deus, na voz do Espírito Santo, o que é que está acontecendo. Amém? Em nome de Jesus. Então eu dei um aviso e falei, Senhor, não foi o Senhor quem me falou? Se não foi o Senhor quem me falou, então em nome de Jesus, Pai amado, eu recuso o Evangelho. Porque para mim andar sozinho no Evangelho, para mim também não adianta. Amém? Ou teu Espírito é comigo e firma aquilo que falou, ou então, Senhor, para que eu sou pastor? E foi essa a minha oração no monte. E Deus me respondeu e falou, esperar os 4 meses. Então Deus, ele vai mostrar algo,
o porquê disso, o porquê daquilo. E se ele não mostra em 4 meses, eu não tenho mais voz profética. Eu não falo mais segundo o Espírito do Senhor. Em nome de Deus. Então eu não sirvo para ser pastor. Então eu vou seguir a minha vida, vou pedir a bênção do Senhor, não vou deixar de adorar a Deus, mas Deus também não tem obrigação nenhuma de cumprir aquilo que eu quero. Ele tem que cumprir a vontade dele, não é a minha. Mas eu tive as visões. Eu sou um homem de oração, pela madrugada eu tive as visões. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu estou aguardando Deus falar para mim se ele ungiu ou não. Se aquelas visões que eu tive lá no passado, no ano de 2022, partiu de Deus ou partiu da minha própria consciência ou foi uma seta de Satanás. Eu acredito, porque eu tenho experiência com Deus de 26 anos, que veio de Deus. Tanto é que ele falou, aguarda ali os 4 meses. Então, amados, eu vou aguardar até o final de abril para tomar essa decisão. E se Deus não for comigo, pelo que eu falei dentro da igreja, eu sinto muito. Eu não sirvo para ser pastor, eu não sirvo para ser profeta, eu não tenho que andar envergonhado, porque é uma vergonha espiritualmente falando, falar algo dentro da igreja e não se cumprir. Sendo que a Bíblia fala, filho meu, abra a tua boca e eu falarei por ti. Então eu tenho experiência com Deus, sei o que eu estou falando, eu estou no Peniel, na balança diante de Deus, em nome de Jesus, porque eu falei, Senhor, ou é eu, como pastor, como profeta da tua casa, ou é, Pai amado, um homem que roubou, provocou desmandos na presidência da República. É a balança entre o profeta e o presidente. O senhor tem que decidir isso. Se a autoridade vem de ti. Ou sou eu como autoridade eclesiástica dentro da igreja, ou é o senhor qual sua autoridade lá, presidente da República, que roubou, provocou desmandos. Então, pai, se está turva a situação, o senhor tem que trazer as claras. Porque a Bíblia Sagrada diz, pai amado, que não há nada em oculto que não seja revelado. Então o senhor tem que trazer a revelação do que é que está acontecendo e o porquê que eu tive aquelas visões, em nome de Jesus. E o senhor sabe o que eu estou falando. Então essa é a minha oração da madrugada. O que eu estou fazendo aqui é informando principalmente a igreja em que eu sou pastor. Porque do dia primeiro eu subi ao monte, já decidido e falar, não quero mais ser pastor, eu não quero mais ter visão e nem quero saber de onde parte. E o Espírito Santo falou comigo novamente e falou, aguarda ali os 4 meses. Por quê? O Senhor teu Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Então Deus, não é só tirar, tem que explicar os motivos porque está tirando, tem que explicar os motivos porque está afirmando, porque está deixando. Amém? Mas em nome de Jesus, essa situação, ela ainda está, como se diz, sob júdice, né, diante do juiz, ela ainda está em oração, diante do joelho, em nome de Jesus, e eu estou em consagração novamente. Eu não desisto da minha nação, não quero ver essa nação descambando em nome de Jesus ali para o socialismo, e estou em consagração. Amém? Já falei para a igreja também entrar em consagração. Quem quiser entrar, quem não quiser entrar, irmão, isso é pessoal. Quem serve a Deus em espírito e verdade sabe o que eu estou falando. Isso é pessoal. O que eu tenho diante de Deus é pessoal. Ou é um profeta ou é um ladrão. Amém? Mas isso está no juízo de Deus, e não no juízo de Pilatos, de Barrabás, Jesus, ali naquela situação onde foi falado assim, solta um justo ou solta Barrabás. Não é isso. Amém? Não. Agora é uma situação de revelação, se ela partiu de Deus, ou se é uma situação aonde Deus está sendo conivente até mesmo com aquele que provocou o desmando em governos passados. Se a autoridade vem dele, se já foi revelado tudo que esse homem é, Deus não pactua com roubo, com desmandos, com aquilo que é vil, com aquilo que é errado, com aquilo que lesa a pátria. Deus não pactua com essas coisas. A Bíblia fala que Deus é com o justo e não com o ímpio. A Bíblia fala que Deus é com a honra e não com a desonra.
Em nome de Jesus. A Bíblia fala que Deus abate o ímpio, o vil. Amém? Em nome de Jesus. Então, se essa autoridade que aí está, chamada Luiz Inácio Lula da Silva, ela não partiu segundo a unção de Deus para este país nesse pleito, você pode ter certeza, ela não fica durante 4 meses. Agora, se ela veio de Deus, algum motivo Deus tem para tratar essa nação. Agora, só que eu não vou entrar nesse tratamento em nome de Jesus, porque eu tive as visões. Então eu peço em oração para Deus me tirar do cargo eclesiástico e deixar eu seguir como empresário, como filho de Deus. Eu não vou abandonar o evangelho, mas como pastor, como profeta, não tem como mais permanecer na igreja. Em nome de Jesus. Mas isso não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver entre o profeta e Deus. Tem a ver com aquilo que ele recebeu de visão. Então isso está sob júdice e isso está diante do juiz. Em nome de Jesus. Isso está no joelho e isso está em consagração. É como se falasse assim, agora é entre mim e o Senhor. Agora sou eu e o Senhor. Ou o Senhor decide essa situação, ou então eu sinto muito, não tem como permanecer na casa do Senhor. Estamos entendidos? Em nome de Jesus, a graça e a paz. Graça e paz em nome de Jesus.